Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Reinaldo Azevedo. Eu sou o Leonardo Amaro, vou estar com vocês durante essa semana. Nosso apresentador Rafael Campos continua curtindo as merecidas férias. Semana passada vocês estiveram com a Natália André, nossa apresentadora do Acorda Metrópolis. E hoje eu vou tentar aqui manter a qualidade dos meus colegas e, claro, também do dono do programa, quem eu já vou chamar para se juntar aqui à nossa conversa. Reinaldo, boa tarde. É um prazer estar aqui e falar com você. Boa tarde, Leonardo. Prazer é meu. Quer dizer que as merecidas férias para o Rafael, isso fica por sua conta. Eu acho que não são merecidas, mas de qualquer. Bom, eu não vou dar minha opinião aqui. Tá lá, tá lá o nosso Rafael na Bahia, acho agora. Tá vendo na Bahia, né? Um prazer, Leonardo. Bem-vindo. Quero também deixar aqui um abraço para a Nath e deixar claro que tudo que a gente está fazendo são questões técnicas. Evidentemente, a Natália, como todo mundo viu, se saiu magnificamente bem no programa. O mesmo vai acontecer com o Leonardo. E vamos tocando aqui. Um abraço para o querido Rafael, para a Nath. E bem-vindo, Leonardo. Sinto assim, eu acho que tem uma esfera meio corintiana à sua volta. Sinto uma coisa espiritual positiva. Então, sinal de que vai dar tudo certo. A gente já tem esse alinhamento aqui corintiano. Agradeço. Então vamos começar então, né? Meu objetivo aqui é não atrapalhar, manter a qualidade aqui dos colegas. Um beijo, claro, para o Rafael e para a Natália. Reinaldo, acabou a Copa do Mundo com a vitória da Espanha, ainda bem. E todos podemos dizer que o resultado é lógico. Mas a verdade é que a Argentina poderia ter vencido num lance acidental, fortuito, e talvez esse seja o grande encanto do futebol. Você acompanhou, torceu, vibrou ou está entre os que não dão, sem trocadilho, muita bola para o futebol? Não, dou muita bola. Sempre fui péssimo, sempre fui horrível. Como você pode ver, eu enxergo muito mal. Eu nem enxergo direito, eu mais me oriento do que enxergo. E, portanto, eu era péssimo. Eu era sempre aquela pessoa bem humilhada na hora do capitão escolher, sabe? Assim, vem você. Pô. Tipo assim, tudo bem. Né? Mas adoro futebol, sou fascinado por futebol. E você apontou bem. Antes que as pessoas falem, mas o cara faz programa de política, fala de futebol. É porque futebol é política também, em sentido bem mais profundo do que parece até. Né? Mas, de qualquer modo, falemos um pouco sobre essa coisa do futebol. Né? Em nenhum outro esporte, alguém que tivesse o volume de jogo, a presença de jogo que a Espanha teve ontem, que ficou com a bola 80% do tempo, né, poderia perder o jogo. E, no entanto, poderia. Só o futebol faz isso. No basquete isso não acontece. Em nenhum outro esporte, acho. Né? No futebol pode acontecer. E eu acho que isso faz parte do encanto. E teve um escritor que, de algum modo, refletiu sobre isso. Né? Então, vamos lá. O Ferran Torres faz o gol. Né? O Dibu Martínez, 11 defesas, tenho aqui a tabela, né? Goleiro da Argentina. O goleiro da Espanha, o Unai Simón, 3 defesas. E, no entanto, ali aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Messi acerta uma pancada que pega na cabeça de um defensor da Espanha, né? Nem defensor ali, do meio de campo que estava ali. E por pouco não entra, e entrar. E se entra, empata, e aí tudo que a gente tem sobre disputas de pênalti da Argentina e da Espanha são favoráveis à Argentina. E poderia ter acontecido aquilo que para a Espanha seria uma tragédia, porque depois do desempenho que teve, né, perder a Copa, essa é a glória do futebol. O futebol, de algum modo, pode ser absurdo como a vida. Né? Aí não sou eu que estou falando isso. Assim. Sabe que o Albert Camus, Prêmio Nobel de Literatura de 1957, escritor nascido na Argélia, se diz franco-argelino, ele era argelino. Franco-argelino porque a Argélia ainda era colônia da França. Né? Mas o Albert Camus foi um jogador de futebol muito bom,
até os 16 anos, provavelmente era a inclinação dele, né? Jogava num time chamado Racing Universitaire d'Alger, que é o time de Argel, né? Teve tuberculose, parou de jogar. Era um rapaz notavelmente inteligente, notavelmente estudioso, se tornou um dos grandes filósofos do século passado, um dos grandes escritores do século passado, e continuou fascinado por futebol a vida inteira, né? Pra você ter uma ideia, em 57 ele ganha o Nobel de Literatura com 44 anos, foi o segundo laureado mais jovem até hoje a ganhar o Nobel de Literatura. E a primeira entrevista que ele dá, uma semana depois, né, ele dá num estádio de futebol. As imagens que a gente está vendo aí, ele está assistindo o time dele jogar, aí o time dele na França, já está morando na França. Ele dá uma entrevista no estádio, vendo o jogo, né? Ele não quis ir para um programa de intelectuais, discutir não, ele quis dar a entrevista no campo de futebol, no estádio de futebol, né? Dono de obras capitais para o pensamento, para a literatura, O Estrangeiro, A Queda, A Peste, O Homem Revoltado, que é um texto político que foi o texto que marcou o rompimento dele com Sartre, que foram companheiros de filosofia existencialista, né? Então, assim, uma pessoa fundamental no pensamento do século passado e, no entanto, continuava ligado ao futebol. Mas é o quê? Você está falando isso só porque é uma curiosidadezinha? Assim, olha, um intelectual gostava de futebol, ha. Não, não é isso, não. É que isso tem a ver com a essência do pensamento do Camus, que é um pensamento espetacular, profundo. O Camus dizia, qual é a grande tragédia humana? É que não existe um sentido intrínseco às coisas. A vida não faz sentido, não existe uma pré-determinação que dê sentido às coisas, né? O mundo se move segundo uma certa lógica do absurdo, e essa é a grande dificuldade humana, porque a cabeça da gente tende a ser racional e lógica, mas o mundo não é, né? E, portanto, o homem vive a situação do absurdo. E a única condição legítima para esse homem, a única condição positiva que esse homem pode ter é se revoltar, é não se conformar. Não se conformar sabendo, não obstante, que o resultado pode não ser positivo. E aí alguém pode dizer, mas então ele pregava o quê? O suicídio? Não, ele tem um texto contra o suicídio. Não, o suicídio seria, diz ele, o triunfo do não sentido. Então é preciso que o homem bom é o homem revoltado no sentido de não se conformar, e procurar ter uma existência prazerosa, né? Ligada à razão, claro, mas também ao triunfo dos sentidos, né? O futebol para o Camus era um pouco essa metáfora da vida, que é quando a vida se revelava na sua inteireza, né? É um jogo físico, ginástico, em que não se fica no puro conceito, né? Ele disse, o futebol é inteligência em movimento, né? Não era uma resposta para o absurdo da vida, que essa não tinha, mas era uma palpitação da vida ela mesma, né? E daí que ele gostasse tanto de futebol e tenha levado isso até o fim. Morreu muito jovem no acidente. Quando ele ganha o Nobel de Literatura, compra uma casinha ali numa região no norte de Marsella, numa região serrana. Vai lá, compra camiseta, era uma vila, compra camiseta para os caras da vila, jogava futebol, tomava café com os caras. Morreu num acidente de automóvel, né, aos 49 anos, e o corpo dele foi enterrado pelos companheiros dele de futebol ali. A molecada que jogava futebol faz o acompanhamento dele, né? Por que eu
faço esse registro do Camus, porque há uma tendência de achar que o futebol é só uma manipulação, de não sei o que. É também. Preciso tirá-lo disso, né? E nós vimos isso agora, né? Uma Copa com alguns lances de política explícita e não muito positivos, né? Com a FIFA tirando cartão vermelho porque o Trump quer, o Trump participando ali daquela, tentando aparecer na foto dos campeões, né? Tentando não, aparecendo mesmo, né? Aqui no Brasil, algumas coisas que não fazem muito sentido, né? O Ancelotti ganha 5 vezes o salário do técnico espanhol para treinar a seleção pentacampeã, como se isso fosse um peso tal que o prêmio pudesse ser muito alto, tivesse de ser muito alto para conseguir um técnico. Então, tá tudo errado, né? Aqui também, evidentemente. Como diria Camus, é preciso que a gente se revolte, né? A revolta produtiva, né? Porque sim, se a seleção já não representa muito a nacionalidade, se não é mais a pátria de chuteira do Nelson Rodrigues, né? Por outro lado, traduz sim nossos anseios, traduz uma parte importante da cultura brasileira, né? Tem a ver com a vida que palpita, crua, ela mesma, né? Vai além de uma simples equação intelectual que nas quais muitas vezes a gente se perde, sobretudo na política, né? Então eu trago essa memória do Camus, jogador de bola, né? Jogador de futebol e um dos maiores escritores do mundo, que ele entendeu essa dimensão do futebol que está presente na nossa vida também, né? E é preciso, sim, que a gente cobre, né, bastante, que aqueles que respondem por isso, né, prestem satisfações dos seus atos, né? E eu lembro aqui uma frase do Camus, já escritor famoso, mundialmente famoso. O time que ele jogava lá na Argélia pediu para ele um texto, né, para falar sobre o time que existe até hoje, né? E ele escreveu o seguinte nesse texto: depois de muitos anos nos quais o mundo me proporcionou grande número de experiências, o que sei com mais certeza no longo prazo sobre a moralidade e as obrigações dos homens, aprendi com a rua aí. Isso depois teve uma distorção e tal, aprendi com futebol. Ele não falou futebol, ele falou rua. Mas a rua ali, claramente, ele estava falando das partidas de futebol, né? E ele disse: o futebol foi uma das minhas grandes universidades. Então, sim, o futebol tem uma dimensão importante que a gente precisa pensar e, tanto quanto possível, tirar da mão dos cafajestes, né? Porque hoje se vive essa cafajestagem, né? E agora eu já estou falando de política. Então vamos Na falar verdade, sempre estive falando de política. Então, aquela máxima aristotélica de que todo ato é político, todo ato é político. O futebol também é um ato político. O futebol não é só uma bobagem, né? Que se diz, alguém já falou, né, sobre a religião é o ópio do povo, o futebol é o ópio do povo. Eu te diria, ópio talvez não seja, talvez seja até um placebo do povo, né? Você toma achando que é um remédio, mas acaba curando porque você se sente estimulado a tanto.